Então, ele é professor do Instituto de Ciências Humanas, da FURG. Ele dá aula para gente da agroecologia, dá aula para educação do campo. Também acompanha os estudantes no acompanhamento pedagógico dos estudantes indígenas e quilombolas. E agora eu passo a palavra para ele se apresentar melhor e também fazer sua fala. Muito boa noite a todas, a todos e a todes. Ah, é um prazer muito grande estar aqui com os nossos e as nossas interlocutoras, a Ana, o Estevão, que é um prazer grande conhecer o Estevão, do IFE, que é sempre uma batalha, o IFE é a Educação Pública, mas é uma maravilha. Não conheço Campos de Osório, Estevão, mas um dia faço uma visita para ti lá, a Nai, a Rafa, a Irene, a Aline. E a Alissa, que é a minha orientanda do PPGH, que veio me prestigiar, muito obrigado, viu? Pois é, Estevão, a experiência que o Estevão nos trouxe do rapaz no Porto é uma experiência emancipatória, nos traz muita alegria e felicidade, porque estudar é um ato fundamentalmente político. Estudar é um ato contra-hegemônico, estudar é um ato provocativo. Estudar é um ato de revolta popular. Existiu uma época em que o Brasil, o único jeito de sair das classes mais pobres era estudando mesmo, não tinha outro caminho. Hoje tem no Brasil, hoje tem o futebol, tem outras, as artes, mas tinha uma época no Brasil de repressão em que as artes eram reprimidas, eram oprimidas, que somente o estudo. Então, estudar é um ato fundamentalmente político. E nesse texto, Paulo Freire ele nos traz, Estevão, algo bastante chocante, porque ele chega em 1980, ele chega no Brasil, ele desce no Rio de Janeiro, mas antes de ir para Pernambuco, ele manda uma carta para Carlos Brandão e diz assim: eu vou te responder o livro, porque esse livro que ele escreveu, né, a importância do ato de ler, é uma resposta a um livro do Brandão, né? A questão política da educação popular. E na cabeça do Paulo Freire, né, ele como um dos fundadores da educação popular que é um movimento social. A educação popular é o próprio movimento social. Então ele escreve esse livro para responder ali, dando exemplos, inclusive, da ilha de São Tomé e Príncipe e dando outros exemplos para Paulo Freire, para Carlos Brandão, das experiências, das práticas mesmo de educar. E aí o Estevão falou mesmo da questão da leitura de mundo dele, né? Como ele lê o mundo e como os estudantes leem o mundo, quando o primeiro contato da leitura do mundo. E de fato, quando Paulo Freire responde nesses 3 artigos para o Carlos Brandão, ele está dizendo: olha, primeiro vem a leitura de mundo do alfabetizando. Justamente porque nós estamos saindo da época do Mobral, do Movimento Brasileiro de Alfabetização, onde o analfabeto ou analfabeta era extremamente pejorativo. Não sei se vocês são daquela época, mas eu era pequenininho numa escola militar aqui no Mascarenhas de Moraes, e o termo analfabeto era um termo altamente pejorativo. E as pessoas faziam bullying com as outras. Ei, Mobral, vai lá, Mobral! Né? Faziam um bullying com a pessoa por ela ser analfabeta. Então, quando Paulo Freire chega do exílio, ele já chega chutando a porta, diz: não quero mais saber desse termo de analfabeto. Nós estamos com alfabetizandos, pessoas que estão em alfabetização, pré-alfabetização e pós-alfabetização. Então, sempre na educação popular nós usamos o termo alfabetizandos, principalmente no EJA, né? Quando nós damos aula no EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é um dos braços do movimento popular, da cultura popular, desses cadernos de círculo popular, se usa o termo alfabetizando, que eu acho muito bonito, inclusive. E ele traz exemplos nesses 3 artigos. O primeiro artigo é um discurso que ele proferiu em 1981, ele proferiu no primeiro Congresso Brasileiro de Leitura. Para vocês terem uma ideia, era necessário fazer um congresso de leitura. O Brasil não lia até 1980, não lia. Essa é a grande verdade. Quem é que lia no Brasil? A elite dominante, que tanto ele critica nesse livro, nessa publicação. Ele critica a elite dominante, inclusive através do pensamento de Gramsci, de Antônio Gramsci, com aquela frase característica do processo contra-hegemônico de Gramsci. Ele vai dizer: olha, nós estamos sendo dominados por uma estrutura elitista que faz com que nós entendamos a estrutura do vir a ser como mão de obra para rico. Então a escola pública no Brasil era formadora de mão de obra para uma classe elitista.
E aí Paulo Freire, nessa brilhante colocação, ele vai dizer, não, vamos repensar o nosso ato fundamental político. E aí ele questiona, o mito da neutralidade na educação é um mito, não existe. Não existe neutralidade política na educação, isso é um mito. O professor ele pode ser ingênuo, sem malícia, como ele coloca no texto, ou ele pode ser astuto com malícia. Ele pode estar se utilizando do papel de professor para construir mais exército de reserva, mais mão de obra, mais exploração da mais-valia. Ele pode estar fazendo, ele sabe, ele tem consciência, esse professor tem consciência de classe, que ali na escola pública precarizada, sem higiene, sem saneamento básico, sem uma alimentação digna, neste processo ele está formando operários e operárias para servir a essa elite dominante. Ou ele pode ser um professor ingênuo. Um professor ingênuo sem malícia é aquele que embarca na direção da escola, aceita que a direção da escola, aceita que a estrutura, né, a infraestrutura e a supraestrutura ditam, e ele vai, porque é o salário dele, é o emprego dele, ele vai trabalhando daquele jeito. Ou seja, ele vai a favor da hegemonia e não contra a hegemônico. E aí, a fala do Estevão foi maravilhosa, porque quando o estudante chega no Porto, quando ele chega na Europa, ele se enxerga as suas origens. Ou seja, eu chego a me arrepiar, gente, porque assim, ó, ele vê a sua leitura de mundo lá na base. Ele diz assim, poxa, olha onde eu cheguei. Eu sou, né, eu sou da periferia, sou um jovem negro, sou um jovem homossexual, e olha onde eu estou. Pode ter passado na cabeça dele que foi por não acreditar, por ser contra-hegemônico. Não, eu posso sim. Estou no meu lugar e eu vou adiante. E vai alçar voos. Mas isso não é possível, por exemplo, na etnobotânica e no estudo de plantas medicinais, que nós façamos um estudo, um exemplo de Paulo Freire, ou uma prática de Paulo Freire, freiriana, em que a maioria das escolas do campo ainda são escolas tradicionais. O Brasil ainda é muito tradicionalista na educação, na pedagogia da nuca, um sentadinho atrás do outro, um olhando atrás da nuca do outro e tal. E aí essa negação da natureza política do ato de educar, essa negação hoje vocês sabem, né? Eu acredito que, inclusive aqui no nosso campus, abertamente os únicos que se declaram freirianos, acho que é eu e a Ana. Porque o pessoal tem muito medo de se... assim, não digo medo, mas é por causa da conjuntura política, entende? Por causa da Jovem Pan, por causa do presidente, por causa daquilo que os caras detonaram, tal forma o Paulo Freire. O pessoal fica receoso de dizer que lê Marx. Porra, eu amo Marx, adoro Gramsci. E gosto, porque eu entendo a mais-valia, entendo o exército, entendo a estrutura econômica que nos torna oprimidos, ou nos torna opressores, dependendo do lado que nós estamos. E isso eu vejo o que o Estevão falou, quando né, todo mundo com a sua caminhonete em casa. Né? Claro, porque o ato de ler ele precisa ser contra-hegemônico. Ele precisa auxiliar o educando, o alfabetizando, a questionar a própria realidade a partir do seu próprio mundo. E isso no campo, por exemplo, vou dar um exemplo para todas vocês aqui, todos vocês que estão aqui, né? Digamos que todos nós somos alfabetizandos, tá? Não é analfabeto. Digamos que todos nós aqui somos alfabetizandos. Estamos aprendendo o beabá através do método Paulo Freire. Olha como o método Paulo Freire não é simplista, mas é muito simples. Quer ver? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu vou falar uma palavra, ele chama até de a leitura da palavra. Então a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Vou dar uma palavra para vocês. Abacaxi. Através dessa palavra abacaxi, ninguém aqui sabe escrever a palavra abacaxi, estamos aprendendo agora. Só que todos vocês já conviveram com abacaxi, eu acredito. Alguns vão dizer espinho, alguns vão dizer amarelo, outros vão dizer a roça da avó. Então, através do mundo de vocês, a Aline vai dizer, olha, isso me lembra da roça. Da roça. A Aline vai dizer, então, ó Aline, vamos pegar na roça, o que tem na roça, Aline? Aí ele vai dizer, na roça tem enxada. Na roça tem aguador. Não. Então, são várias palavras que vão se entrelaçar dentro do mundo da Aline. Do mundo maravilhoso da cabeça da Aline. A mesma coisa, eu vou dizer para você uma palavra. Tijolo. Vamos aprender a escrever tijolo. Mas aí vocês vão pensar, pô, tijolo, pedreiro, muro, cimento. Então tem toda uma teia de codificações que Paulo Freire nos traz, não sendo ingênuo,
que vai nos colocar nessa cadeia de significados das nossas memórias, das nossas lembranças da infância. Todos nós temos traumas de infância, temos dores da infância, da adolescência. E em Cadernos do Cárcere, quando Gramsci, que é basicamente a obra que Paulo Freire se inspira para escrever a ação política do ato de ler, ele vai dizer que o mundo não é um mar de rosas. O mundo é uma cadeia de sofrimento sem fim. Se a gente não está sofrendo agora, espera mais um pouquinho que no futuro nós vamos sofrer. O mundo é uma máquina de acabar com tudo que vocês possam imaginar, com autoestima, com alegria, com felicidade. Quem teve morte na família, quem teve tragédia, sabe o que é isso. Às vezes o mundo acaba mesmo. E para o alfabetizando, o mundo está começando. Então, como que eu vou trazer esse pessimismo de mundo através do tradicionalismo da leitura, se não for através da inspiração da infância? Da inspiração das alegrias da infância, do cheiro, dos gostos, dos saberes. E, inclusive tem um trechinho aqui na página 19 do livro que ele fala, né, sobre as plantas medicinais, que a dor de ouvido ou a dor de garganta com chá de trançagem. Então tem uma série de elementos, né? Então, como é que eu vou escrever trançagem? Chá. Então é uma cadeia de significados através da experiência do vivido. Então o vivido é antes da palavra falada, da palavra escrita. Então a leitura de mundo precisa ser anterior à palavra escrita. E aí ele traz o termo de seres, o conceito de seres inconclusos nessa criticidade. E aí, Estevão, uma parte muito legal, Estevão, de que ele fala assim, que na tua fala muito legal, cara, porque ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Tu sabe fazer cerâmica e eu não sei fazer cerâmica. Tu sabe pintar um quadro e eu não sei pintar o quadro. Mas de repente eu sei tocar um tambor e posso te ensinar um toque de congo. De repente, sabe, a gente vai trocando experiências. Ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. Mas é na ignorância que a gente se encontra. E aí é que está o problema, porque como ele é basicamente filósofo da educação, o problema da ignorância aparece muito na criticidade freiriana. Como que nós enfrentamos a ignorância? Isso está posto hoje. No nosso IDEB, nós temos uma defasagem de 9 anos no ensino de matemática, no ensino fundamental. Estudantes que estão no primeiro ano do ensino médio, eles não conseguem fazer regra de 3. Eles não conseguem fazer contas complexas como MMDC. Eles não conseguem fazer, eles estão atrás de 9 anos. Por quê? Porque a cristalização da ignorância assusta a todo mundo. E o Brasil passou por um processo de, como é que chama? Retrocesso tão profundo que hoje o professor quase que não tem liberdade para colocar um livro na frente deles e escolher uma parte, fazer um exercício, escrever no quadro. Vou dar um exemplo para vocês rapidinho, só para concluir. Na época de Paulo Freire, ele trouxe a leitura de Feuerbach, né, que é do caderno do Marx. Karl Marx, ele botou em cima da mesa. Esse recente tinha chegado do exílio, então ele queria ser realmente contra-hegemônico, estava no processo democrático. E os estudantes, na época, todos fizeram uma volta, né, fizeram uma rodinha na volta do livro. Nossa, um livro de Marx! Vamos ler, vamos entender esse livro, cada um pega um trechinho, sabe? Porque estava bombando aquela coisa, recém tinha saído do processo, estava se democratizando. Se eu fizer isso hoje, pessoal, pergunto para vocês, pensem assim, se eu fizer isso hoje, se eu trouxer um livro, por exemplo, tem um livro polêmico de Arthur Schopenhauer, ou um livro de Rimbaud, ou um livro, e botar no centro da sala e dizer, gente, esse livro de Arthur Rimbaud fala sobre uma ida ao inferno, olha que maravilha, ele realmente esteve no inferno. Vocês realmente acreditam que os alunos vão estar e vão fazer a volta no livro? Claro que não, cara. Eles não têm mais essa curiosidade que nasce da intervenção do educador. Porque lembre-se, o educador é um ato político. O educador é um provocador, é aquele que vai botar a centelha para a pessoa buscar. Então aí eu abro para vocês, né, para a gente conversar com o interlocutor, com o Estevão. Muito obrigado por ter escutado. Claro, eu fiz um resumo muito breve assim das colocações. São textos extremamente complexos. Como eu falei, 1980 ele está chegando do exílio, publica em 82. Ele quer desabafar tudo aquilo, né, falar tudo aquilo que estava preso lá, que estava... Então é um livro maravilhoso, né? Isso, depois se vocês quiserem falar sobre o ecossocialismo, que depois vem para a agroecologia como na forma de ecossocialismo, na forma de compreensão da vegetação e da estrutura natural como forma de educar, eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal, por ter escutado, aí, muito obrigado pela paciência.
Valeu. Valeu, obrigada, professor Marlon. De nada. Então tá aberto, gente, as inscrições. Quem quiser falar, pode levantar a mão, pode se inscrever no chat, pode só abrir o microfone, que agora não tem ninguém na fila. Fiquem à vontade. Acho que o Estevão foi o primeiro, né? E único até o momento. Passo a palavra para o Estevão. Então, não, só quero comentar a fala do Marlon, agradecendo. Então, Marlon, que incrível a tua fala. E é isso, né? Tem muita coisa aí no meio dessa história, tem muito mais, né? E essa questão de que a educação, esse ato revolucionário, enfim, que não tem como ser isenta, né? Essa coisa dessa neutralidade não existe, eu concordo 100%, e é isso, né? Não tem como... E aí, assim, eu nunca me posicionei aqui como um freiriano, até porque eu não me considero, por pura ignorância, por não ter aprofundado esses estudos, mas, assim, nunca me coloquei dessa forma. Nenhum estudante, ao estudar textos, se preparando para o Enem, percebeu que as minhas aulas tinham esse viés. E eu achei muito interessante isso, porque então eu não preciso falar, sabe? Eu não preciso dizer, não preciso levantar a bandeira, Paulo Freire, Paulo Freire. Que, na verdade, isso eu levantaria, assim como eu levanto outras bandeiras aqui. Eu, por exemplo, fui presidente do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e carreguei essa bandeira durante 2 anos e fui apedrejado aqui o tempo inteiro. Uma cidade extremamente racista aqui, Osório, uma cidade extremamente racista. E enfim, a gente levanta bandeiras, né? Mas isso eu acho que é a coisa mais interessante. Eu não levantei a bandeira de Paulo Freire e ela foi percebida por um estudante mais atento. Tudo bem que foi só um, né? Nesse tempo eu estou aqui desde 2016 nesse campus. Mas eu tenho certeza que outros perceberam outras coisas que eu não disse, né? Eu acho que essa coisa também, assim, a gente também está ensinando pelo nosso exemplo, por aquilo que a gente faz, pelo jeito que a gente trabalha, né? E hoje mesmo estou aqui nas primeiras aulas com as minhas turmas novas, né, desse ano, e estava construindo com os estudantes ali, construindo junto com eles o cronograma e o currículo desse ano, quer dizer, olhando para a ementa da disciplina, olhando para aquilo, tudo que a gente poderia fazer, mas que não vai dar tempo de fazer tudo, e definindo o que é mais interessante para eles, por onde a gente vai começar, né, o que querem entender, o que querem aprender mais, o que querem aprofundar, e assim, eu não lembro de ver outros colegas aqui debatendo com os estudantes no início do ano o que vão estudar, porque em geral o professor já chega diz tudo pronto, vamos estudar isso aqui esse ano. E para mim, por exemplo, isso não funciona, né? Eu sei que se eu chegar e enfiar a goela abaixo deles aulas positivas, eles vão estar tudo bocejando o tempo todo. E eu não quero isso, né? A ideia é fazer essa troca, fazer enfim, criar esse jogo, aumentar o nível de interesse deles pelo próprio processo de ensino e aprendizagem, né, pela própria educação. Então, que eles tenham muito mais protagonistas que eles têm tido até aqui. E aí os resultados que acontecem são esses, né? Eu dei 2 exemplos aqui do estudante que me apontou como freiriano na sala de aula e o estudante que acreditou no meu projeto falido. E digo para vocês, o Eduardo, que está lá na Universidade do Porto, foi o único que saiu de Osório e foi até Porto Alegre fazer o passaporte no primeiro trimestre de 2017, quando eu comecei a dar aula para eles dizer que tinha um projeto lá na Estônia que a gente podia participar, que era uma exposição internacional, que seria muito legal, não sei o quê, e que a gente podia inscrever os nossos trabalhos da sala de aula para uma exposição internacional de arte. Todo mundo riu, achou que era piada, e o Eduardo foi lá fazer o passaporte. Então, assim, para mim, isso aí não tem preço, né? O cara que ouviu o que eu falei e levou em consideração, minimamente, foi até Porto Alegre, pagou 200 e poucos reais, 250 reais fazer o passaporte. E aí, no fim das contas, foi esse cara que foi, porque foi o único que fez o passaporte. Mas ele não foi porque ele foi o único que fez o passaporte, ele fez o passaporte de trabalho, ele foi aceito na exposição, ele arranjou o dinheiro, entrou na edital interna, não sei o quê. Então, quer dizer, a nossa troca foi muito intensa, até mesmo nessa coisa, de um acreditar no que o outro está falando, sabe? De um dar crédito para aquilo que o outro está falando. Eu construí uma relação de confiança nesse processo de ensino-aprendizagem que hoje em dia, que é isso que o Marlon estava falando, né? Que o professor hoje não tem mais. O professor e a professora chegam na sala de aula e não tem essa coisa de chegar e colocar uma coisa que é super desafiadora até da estrutura social, não sei o quê, e daqui a pouco, né, vem os pais batendo na porta dizendo que o professor é subversivo, sei lá o quê, não, subversivo, acho que eles nem sabem usar essa palavra, né, mas enfim, né, essa coisa. Então, só queria contribuir, assim, e pegar o gancho do Marlon, porque acho que foi muito, muito pertinente, e
nossa, gente, o campus IFRS, o campus Osório aqui do IFRS está aberto para receber visitas, quando passarem pelo litoral aqui, vem dar uma... É bem pertinho da Estrada do Mar, não tem, é só um desviozinho assim de 10 minutos, 5 minutos para chegar aqui, e venham conhecer. A gente tem uma sala, eu estou aqui na sala de trabalho agora, nossa sala, que é uma sala de artes visuais e música, é uma sala toda com tratamento acústico, é a melhor sala do campus, é a única sala onde o som não reverbera, e todas as salas podiam ser assim, mas as pessoas aceitam viver numa sala que reverbera, que ecoa, que o barulho é horrível, mas a gente não, a gente fez uma sala incrível aqui para nós e a gente trabalha aqui nessa sala, e enfim, são essas coisas, esses detalhes. Obrigada, Estevão. Agora eu passo a palavra para a Lisa. A Lisa? Me parece que É a Alissa? Sou eu? Isso. Ou ele... bom. Eu entendi, Elisa, desculpa. Não, só comentando em relação a Paulo Freire, eu sou da área da biblioteconomia, então, como eu não vim da área de educação, eu não conhecia o trabalho de Paulo Freire. Acabei conhecendo nas aulas do Marlon e acabei buscando mais informações sobre, porque gostei e queria conhecer um pouco mais. Aí, eu, só contando uma coisinha para vocês, eu conversando com meu pai, ele veio com a história, porque o Paulo Freire é comunista, tudo aquilo que a gente escuta, a desinformação que a gente escuta por aí, né? Aí eu peguei e tentei explicar pro meu pai, né? Eu disse, pai, tu não nasceu na colônia? E ele nasceu. Tu não nasceu plantando? Ele nasceu. Tu não estudou na escola agrícola? Ele, estudei. Aí eu expliquei para ele justamente tudo que o Marlon comentou sobre educação no campo, a forma do Paulo Freire ensinar. Aí o meu pai olhou para mim e disse, então não é assim como todo mundo está falando por aí. Eu não, pai, não é. Só estou resumindo rapidinho para vocês isso, porque eu acho importante assim, olha, tem muita desinformação. As fake news, né, já é mais um pouco a minha área da biblioteconomia bombando, e às vezes tudo isso que falam sobre o método de ensino do Paulo Freire e tudo mais que está sendo disseminado é só desinformação. E as pessoas vão assimilando aquilo que elas estão escutando como se fosse verdade. E eu só queria enaltecer e agradecer essa oportunidade do trabalho de vocês, porque esse tipo de trabalho é que desmistifica essa desinformação que está por aí. É o que faz com que pessoas que nem eu, que não sabiam quem era Paulo Freire, possa passar adiante essa informação de forma correta e mostrar que o método do Paulo Freire é sério e funciona, né? E eu sei que meu pai acabou levando essa informação aí por diante também. Então, às vezes, uma pequena sementinha que é plantada, ela gera frutos, né? E acaba dando resultado no final. Era só isso que eu queria dizer, assim, me meter um pouquinho na conversa de vocês, mas dizer que essas sementinhas, sim, fazem a diferença e desmistificam toda essa desinformação e fake news que anda por aí, que acabam fazendo a cabeça das pessoas e de tanto escutar, acaba se tornando verdade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Elisa, pelo seu comentário muito, muito plausível. Muito obrigada pela contribuição. Agora eu passo a palavra para a Nayara. Gente, vocês me escutam? Sim. Tá. Então, eu só queria fazer um comentário, né, escutando tudo que já foi dito até agora, o relato da Alice, do Estevão, professor Marlon, que por sinal tá com muita saudade das aulas presenciais dele. Como que a educação hoje em dia ela nos ensina a não questionar, sabe? Que nem os professores iam, se eu chegasse lá e tocasse goela abaixo, eles iam acatar. E como a educação hoje em dia ela ensina a não questionar, porque acaba sendo mais fácil, né? Porque quando a gente questiona, não que seja uma coisa de tipo, tô questionando aos outros, mas aí também os professores, eles são levados a pensar e a se articularem, porque querendo ou não, o aluno, ele tá no direito dele de questionar, e muitas vezes esses questionamentos, eles não são aceitos, porque é isso, tipo, os põe todos numa forminha, entendeu? Não pode nenhum ser diferente.
é só mais ou menos um comentário que eu estava ouvindo e estava pensando. Que quando, que nem o professor Estevam falou, que o aluno dele foi o que pensou diferente da forminha. E ele se destacou, sabe? Ele pegou, ele foi adiante, ele voou. E muitas pessoas, né? Eu sou uma que de vez em quando eu tenho medo de sair da forminha, porque, tipo, pô, vão ficar me criticando. E na verdade é um pensamento assim, entendeu? A gente tem que questionar, a gente tem que ir atrás dos nossos pensamentos e dos nossos ideais. E a gente é ensinado a não fazer isso, entendeu? Porque questionar incomoda. É só um comentário. Obrigada, Nay, pela contribuição. Ainda estamos abertos para comentários, perguntas, quem quiser. E o link para a lista de presença está ali no chat, gente. Tá dando erro, não tá abrindo o link. Passa a palavra para a Rafa. Eu vou dar uma olhadinha no link, tá? Oi, obrigada, Dai. Então, só queria agradecer aí pelas falas do professor Estevam, muito interessante, e a fala do professor Marlon também, uma riqueza, né, de saberes e aprendizados. E aí eu fiquei refletindo aqui, né, com a história que o professor Estevam trouxe para nós, tanto do relato ali, da vivência, da rotina dele na cidade de Osório, que realmente é bem semelhante aqui com a dinâmica de São Lourenço do Sul. Me refiro assim no aspecto cultural mesmo, né? A gente também tem assim características culturais bem locais, e falta assim, né? A gente sente falta de uma diversidade de cultura, né? De culturas que sejam diferentes aqui das raízes, né? Da história da cidade, do município. Então, realmente, isso faz, assim, compartilhando um relato, né? Que, como estudante da FURG, às vezes faz muita falta mesmo, assim, ter um ponto de cultura, né? Um local ali para... Bom, enfim, né, para espairecer, para se divertir mesmo. Então, realmente, a cultura, assim como a educação, elas caminham de mãos dadas, né, nesse aspecto libertador. Então, realmente, assim, são coisas que parece que se afastam cada vez mais da nossa vida, principalmente nesse momento. Então, isso me marcou bastante, né, porque é uma coisa que realmente nos grupos de estudantes a gente conversa bastante, né. E aí a gente até brinca, vamos fazer o que hoje? Não tem nada pra fazer, sabe? E aí acaba que parte da gente mesmo, né? O pessoal se encontra, enfim, leva um instrumento, ou às vezes até escuta uma música, compartilha uma playlist. Então, realmente, isso é uma coisa que empobrece, né? A perspectiva, assim, a percepção de vida. E aí vai de encontro com o que o professor Marlon estava falando também, né? Da questão das experiências e como que elas afetam, né, a forma como a gente se educa e a forma como a gente também se comporta politicamente. Então, eu fiquei questionando o professor Marlon, meio que para os dois, né, tô falando com os dois professores, a questão calma, que é muita sinapse acontecendo, gente. Quem me conhece entende. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, professor Estevam, você é bem bonito de se ouvir, de se ver também, você falando do teu aluno com muito orgulho, sabe? Tipo, é inspirador. Você falando que, né, você apoiou ele com o que pôde, e ele realmente aproveitou esse embalo, e partiu muito dele, né? Claro, da vontade dele. A vontade dele, junto com o teu estímulo, levou ele a uma realidade totalmente diferente, da qual ele provavelmente não tinha nenhuma referência. E aí eu fico me perguntando, às vezes, né, dos alunos, dos estudantes, das pessoas que não têm estímulo e que não conseguem manifestar os sonhos próprios e as vontades, né? E é isso. Eu sei que as nossas experiências de vida, elas mudam, elas se alteram, e no momento de ontem eu pude ter
nossa, assim, podia ter morrido, né? Tá não vivendo, mas sobrevivendo. Mas hoje as coisas mudaram e eu tô ativa, tô esperançosa. Como lidar com esses... como educar, né? Como se educar e como educar as pessoas, né? Mais assim para a parte do educador, né? Do educador, assim, como que é esse processo de repente é um desafio, né? Você estimular uma pessoa a avançar, né? A se não digo avançar e ter um padrão de sucesso que às vezes é imposto pra gente, que nem a Nay estava falando, né? De ter aqueles padrões já específicos, mas sim a pessoa, ela sabe sair ali de um local escuro, assim, digamos, e tomar um raio solar, sabe? Tipo, e é isso, sabe? Que eu fico pensando aqui, por mais que a gente somos diferentes, mas nossas vidas mudam, e eu fico pensando como que pode acontecer esse estímulo, né? Porque, tipo, um aluno que se mostra empenhado ali, se mostra ativo, assim, digamos, ele chama atenção e aí é mais fácil você fazer uma parceria ou ter um diálogo, assim, mais produtivo. Não produtivo, talvez não é a palavra, mas um diálogo mais motivador, assim. Mas aquele aluno que, de repente, está ali e não que ele não... Enfim, ele é uma pessoa, né? Ele tem todo... É natural a gente ter vontades, desejos e tal. Mas eu não vejo, assim, por exemplo... as pessoas que não se mostram tão interessadas recebendo tantos estímulos. Não estou falando aqui de nenhum professor específico ou educadora específica aqui do próximo a mim, mas sim, já tive experiências de eu precisar de um estímulo e não ter, sabe? E também já vi também alunos empenhados. Estou tentando trazer realidades ambíguas aqui. Mas, tipo, já vi alunos empenhados que também não recebem apoio, interessados que também não recebem apoio. Por que isso acontece? Por que não consegue se alcançar uma pessoa que está quieta? E por que também não se alcança uma pessoa interessada, empenhada e vice-versa, sabe? Basicamente isso. Vou parar de falar, já falei muito. Vai, Marlon. Não sei, Estevão, não queres responder? Tu que sabe? Vai tu primeiro. Tá, isso pra mim, Rafaela, assim, me parece uma excelente questão que tu coloca, mas me parece de fato um problema de método. Um problema de método bem questionável, assim, justamente porque Paulo Freire, ele reconhece que o mundo é uma carnificina. Porque ele foi criado no pátio dele em Pernambuco, tinha várias árvores, inclusive ele falava dessa intimidade com as árvores, que eram amigas dele, enfim, e tinha um frigorífico perto, tinha um matadouro perto. E ele sabia que o estudante, o alfabetizando, né, o aluno, aquele que está para amamentar, para sorver conhecimento, ele ia ou para um ou para outro. Ou para a carnificina do matadouro, ou para a alegria de subir na árvore. Até ele fala que ele se pendura na árvore, né? A alegria de estar subindo na árvore em direção ao céu, que é o sentido de alcançar conhecimento. E o problema do método é justamente isso. Quando a ingenuidade ela é maliciosa por parte do magistério, por parte do docente, inevitavelmente este estudante acaba indo para a carnificina do mundo, que é ser balconista em loja, que é nada contra os balconistas, né? Mas é ele vai trabalhar para o sistema, ele vai trabalhar para aquele que ganha mais valia, ele vai ser um exército de reserva para atender a quem tem um modo de produção, é isso. Então a escola pública ela serve para construir exército de reserva para aqueles que vão atender aos dominantes que têm exército de reserva. Para os professores que tenham um certo esclarecimento e uma certa lucidez de método, este professor vai instigar, não digo, mas vai provocar profundamente esse estudante. Vai provocar mesmo. Provocar no sentido de tirar as bases dele. Vai dizer para o estudante, o mundo vai te destruir. Literalmente. Se tu deixar, o mundo vai te colocar no olho da rua. Vai te botar de joelho e vai te bater até tu ficar sem um centavo no bolso,
teus pais vão morrer, teus vizinhos não vão te ajudar, não dá para confiar em ninguém, e o professor ele vai tentar colocar uma certa luz no caminho desse estudante, que é a biblioteca, como é que é? A biblioteca cultural, que o Paulo Freire ele faz a provocação no primeiro capítulo e no segundo ele responde. Ele diz assim, tem um jeito disso resolver. Livros nós encontramos nas bibliotecas. Então pega um livro, vai estudar, vai ler. Mas é o problema, pessoal, vamos ser honestos conosco mesmo. Os nossos estudantes leem, nós lemos assim o suficiente. Vamos ser honestos com a gente. Nossa, eu tenho um certo, eu gosto de livro, eu gosto de ler livro, mas eu tenho um monte de livro parado na estante que ainda não leio, né? E aí eu compro um livro, o livro vai para a estante e não leio os que eu já tenho comprado na estante. Então a ideia revolucionária, né, como um ato político, é dizer o seguinte: olha, eu quero ser um bom ecossocialista. Eu quero parar na frente de uma máquina de agronegócio e eu quero argumentar com ele e dizer para ele que a monocultura vai destruir o Brasil. Mas para isso eu tenho que ter embasamento lógico. Eu tenho que ter leitura. Tanto leitura de mundo, minha, como leitura específica de conhecimento e conteúdo. Que senão eu não vou falar com ele, eu vou falar para ele. E esse é o problema dos professores. Os professores hoje, a grande maioria da pedagogia da Nuca, eles falam para os alunos e não com os alunos. Entende? Essa é a grande diferença. Mas é só uma questão de método mesmo, provocativo. Às vezes, né, Rafaela? Às vezes é um problema de didática, né? É simples assim. Né? Mas também eu já tive esse problema há muito tempo. Professor Estevão, gostaria de acrescentar alguma palavra, algum comentário? Sim, claro, como não. Olha só, gente, eu quero falar duas coisinhas rápidas assim, sobre essa questão. Na verdade, eu não tenho muita resposta, tá? Mas eu... Pô, 25 anos de sala de aula, para mim, quando esse meu estudante foi estudar na Universidade do Porto, o Eduardo, foi o auge da minha carreira. Eu chorei o dia inteiro no dia que eu soube que ele tinha sido aprovado lá na Universidade do Porto. E sabe como é que a gente conseguiu fazer para ele pagar a passagem para poder ir, para poder passar o primeiro mês, até conseguir um emprego e ter dinheiro para sustentar lá? A gente processou a TAM pelo cancelamento do voo que ele perdeu e acabou fazendo ele conhecer a cidade do Porto, que ele não ia conhecer. A gente processou a TAM e aí a TAM veio e fez um acordo, não sei o que, e deu ali um valor, 5, 6 mil, uma coisa assim, e ele conseguiu se passar o primeiro mês. Ele comprou passagem e foi e conseguiu se virar o primeiro mês, até conseguir um emprego e começar a se virar lá. Mas o que eu queria dizer para vocês? Duas coisas, então. Primeiro, queria dizer para vocês que eu trago isso que o Marlon comentou, de chegar e dar um choque de realidade no pessoal, na sala de aula, é um pouco o que eu faço também, é a minha estratégia. Por exemplo, uma coisa que eu conto... primeiros dias de aula aqui, um monte de gente... Eu comecei a falar mal de CTG na sala de aula, assim, falar mal, um pouco de brincadeira e um pouco fazendo a minha crítica pessoal mesmo. Eu não gosto do CTG por causa disso. Falei um monte de coisa, né? Mas assim, brincando, exagerando, mas ao mesmo tempo dizendo coisas que eu acredito. E aí, depois de falar o que eu acredito, que eu penso, que eu brinco ali, não sei o que, falando mal do CTG, porque e falando mal não do CTG, mas por ser a única forma hegemônica de cultura de uma cidade. E aí eu falei para eles do absurdo que é o CTG. Eu mostrei o absurdo que é, não o CTG, mas toda essa estrutura que faz com que o CTG seja hegemônico, né? Aí eu falei para eles assim, gente, olha só, tem o site da prefeitura aqui de Osório, e um dia eu fui dar uma fuçadinha lá, nem lembro porquê, mas eu dei uma fuçadinha no site da prefeitura e achei uma foto que é o site da prefeitura é público, todo mundo pode ver, todo mundo pode acessar, não é segredo, eu não peguei uma informação privilegiada, eu não descobri um furo, é assim, ó, uma foto publicada no site da prefeitura. O prefeito, em 2019, se não me engano, entregando um cheque de 80 e poucos mil reais, um cheque de 80 e poucos mil reais, não lembro exatamente, 82, 83 mil reais, na mão do presidente do maior CTG aqui da cidade, que é o Estância da Serra, aqui no centro de Osório, para que o grupo do CTG fosse se apresentar, participar de um evento no exterior, apresentando, então, sei lá, a sua coisa, né, dançar e tal. Beleza. O prefeito dando um cheque de 80 e poucos mil reais. Aqui em Osório tem uma manifestação cultural muito importante, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Maçambique de Osório, é uma congada, que assim como outras congadas, tem muitas congadas por aí pelo Brasil, enfim, aqui tem
é mais uma, ela é incrível também como todas as outras, mas ela tem algumas especificidades. Essa congada daqui, ela é única, ela tem características únicas. E ela tem muitas coisas interessantes, é riquíssima, uma cultura riquíssima, e é quilombola, é negra, é ancestral, e está aqui como resistência, sabe? E a rainha Ginga, que é quem comanda, é a autoridade máxima dessa expressão cultural, vive aqui a poucos quarteirões aqui do campus, e volta e meia está aqui, ela participa com a gente do NEAB também, aqui é uma amiga próxima nossa. Bom, tudo bem. Os meus estudantes não sabem o que é Moçambique de Osório, e todos já foram em CTG. O Moçambique de Osório é uma associação cultural. Eles estão com um problema de uma tempestade que teve aqui, arrancou metade do telhado, e eles estão com infiltração e está molhando o acervo centenário deles. O acervo secular que eles têm aqui, incrível, de uma resistência cultural quilombola, está molhando toda vez que chove. Eles estão pleiteando há 2 anos com a Prefeitura de Osório R$25 mil para arrumar o telhado. Não é para ir dançar nenhum festival internacional, não é para fazer nada diferente de uma coisa absolutamente básica, que é não chover no acervo da associação cultural, de uma manifestação cultural de resistência quilombola ancestral, como eu falei. E a prefeitura não dá. Mas a prefeitura se orgulha de dar um cheque pro cara do CTG lá, branco, lindão lá, branco, ganhando um checão lá do dinheiro da prefeitura. Então, assim, eu falo isso na aula para os alunos, nesse mesmo tom que eu estou falando para vocês, para eles entenderem como é perverso. E isso se chama racismo estrutural. O cara que assina, que tem a canetada, que tem o poder de fazer as coisas mudarem, e detalhe, ele prometeu o dinheiro para o Moçambique, ele disse que ele enrolou em várias reuniões, prometeu e nunca deu. Entende? Então, assim, para R$80 mil para participar de uma coisa. Detalhe, gente, a sede do CTG é uma sede cedida pela prefeitura, eles não pagam nem aluguel. O Moçambique não tem isso. O Moçambique não tem nada cedido pela prefeitura, nem o dinheiro que precisa para arrumar o telhado. Então, assim, só para a gente entender, olha a questão estrutural que está por trás. O CTG não tem nenhuma dificuldade para existir, inclusive ganhar ajudas, né? E olha, o presidente do CTG, o cara é um dentista, o cara é rico, o cara que Osório. Então, assim, as pessoas não têm nem dificuldade na vida, estão ali vivendo bem, estão aqui com as suas caminhonetes na garagem, com a sua casa sem o telhado tá quebrado e tem que estar chovendo na casa. E essas pessoas estão ganhando R$80 mil da mão da prefeitura, assim, de mão beijada, como um aporte ali da prefeitura para um investimento em cultura. E as pessoas de outra cultura, de outra cor, não recebem nem a ajuda mínima para poder manter o seu acervo sem que ele se deteriore por causa da umidade. Isso é a primeira coisa que eu queria contar para vocês, tá? Então, assim, quando eu digo isso em sala de aula, eu acho que eu estou fazendo um pouco isso de dar esse choque para as pessoas perceberem que elas participam e se acham lindas, são alegres, parceiras lá no seu CTG, mas elas deixam passar esse detalhe perverso que está por trás, que, de alguma forma, o CTG está oprimindo o Moçambique. No momento que o CTG recebe o dinheiro que quase 4 vezes maior do que o Moçambique precisa para arrumar o telhado, para não molhar o acervo, não deteriorar o acervo secular, histórico, né, centenário, e o CTG ganha esse valor para ir dançar, e não estou dizendo que não deveria ganhar, não é isso, né? Eu acho que ele deveria ganhar, mas o Moçambique também. Entende? É isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que a prefeitura precisaria de dinheiro para os dois, entendeu? E é isso. Eu acho que o Moçambique também devia ganhar R$80 mil para se apresentar, porque é uma manifestação cultural incrível, eu já assisti algumas vezes e é emocionante, e devia se apresentar fora também. Então, essa é a questão. Outra questão, rapidinho, só essa eu vou falar bem rapidinho. Eu gosto de trabalhar dando exemplo, e eu não sei separar mais, eu já desisti faz tempo, faz uns 10 anos eu desisti de separar o Estevão professor de arte e o Estevão artista, porque quando eu tentava separar eu quase enlouquecia. É como se eu fosse, eu não sei, é como se eu fosse duas pessoas, era meio bizarro, assim, né? E eu tinha aquele medo de falar pro meu próprio trabalho na sala de aula, pensando assim, vão achar que eu tô me achando, né? Só que chegou um momento da minha carreira artística que eu não posso mais fingir que eu não existo. Eu não tem como chegar na sala de aula e falar de artista de Porto Alegre e não falar de mim mesmo. Não tem como falar de artista do Rio Grande do Sul e não falar de mim mesmo. Eu não posso falar de alguns prêmios nacionais do Brasil e não falar de mim mesmo, porque eu já ganhei. Então, hoje meu trabalho está suficientemente reconhecido para eu poder chegar na sala de aula e dizer, gente, tá aqui o meu trabalho. E aí, aqui em Osório, quando eu cheguei aqui, vi que não tinha uma galeria de arte, eu pensei assim, não vai dar para fazer nada aqui, né? Inclusive, eu morei aqui 3 anos depois de desistir. Ano passado não voltei para Porto Alegre, porque realmente não consegui me adaptar aqui no sentido dessa questão, que a cidade é basicamente um deserto, né? Tu não tem uma caminhonete, uma casa bonita, com gramado, tu não é ninguém, né? E aí, bom, para mim não serve isso, né? E
Sim, conheço o Ex Libris. Eu não sei o que tem a ver com conversa aqui, desculpa, mas então, quando eu vi que não tinha aqui a galeria de arte em Osório, eu percebi que uma coisa que tem muito aqui, muita abundância, é carro de som. Em São Lourenço deve ter também, né? Carro de som, fica passando, é o carro do ovo, é o carro do sonho, o carro do ovo, o carro do produto de limpeza, e, né, e passa cantando as musiquinhas, tu já decora o carro do gás, o fulano do gás. Bom, tu não tem como fugir disso. Tu tá dentro de casa, tu tá num restaurante, tá no comércio, tá dando na calçada, onde tu tiver, esse som vai te alcançar, porque o mesmo ar que tu tá respirando tá trazendo o som, né, o áudio, enfim, a onda sonora, né? O que acontece? Eu percebendo isso, eu falei assim, bom, talvez seja o único lugar onde eu possa, talvez seja a única coisa que eu possa usar em Osório para fazer uma manifestação artística e ia fazer essa cidade notar a minha presença, além de incomodar lá no IFE, né? Além de incomodar fazendo os filhos dos caras que odeiam esse tipo de coisa que a gente está falando aqui questionarem por que eles odeiam. Eu também percebi que eu podia, então, né, fazer uma intervenção sonora, uma intervenção urbana sonora, pensando naquela coisa. O desdobramento daquele meu projeto falido lá atrás do John Cage, aquele projeto de música experimental, o desdobramento dele foi uma intervenção urbana sonora aqui em Osório. Entrei no edital, ganhei um recurso da prefeitura para fazer, a prefeitura pagou para eu fazer isso, e eu fui lá e fiz, então, contratei o carro de som e fiz um trabalho que foi uma intervenção sonora. E assim, eu enfiei goela abaixo da cidade algumas ideias minhas, que basicamente eu falo nesse áudio sobre o ato de ouvir. Então eu fiz as pessoas pararem para ouvir que elas estão ouvindo, e que ouvir é um ato, é uma ação, é uma atitude, enfim, aquilo tem consequências, a gente pensa no que a gente está ouvindo. E aí um pouco isso é o que diz o meu áudio. E esse trabalho, depois que eu realizei ele aqui, ele foi selecionado também num prêmio aquisitivo lá do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, e agora está na coleção do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. E eu estava contando com meus alunos hoje. Eu ganhei um prêmio, ganhei um dinheiro, pingou um dinheiro lá na minha conta, bem bacaninha, e às vezes a pessoa trabalha o mês inteiro e não ganha isso que eu ganhei. E basicamente o que eu enviei para o museu lá no Paraná, lá em Curitiba, foi um áudio de 1 minuto. Eu mandei um áudio de 1 minuto e ganhei R$5.000. E eu falei para os alunos, foi o prêmio aquisitivo, agora está na coleção do museu, meu trabalho está lá, vai ficar lá para sempre conservado o meu pendrive com um áudio de 1 minuto, e toda vez que o museu quiser botar meu trabalho para circular, vai contratar um carro de som por uma semana e já ficar circulando pelos bairros próximos do museu, fazendo aquele áudio circular ali. Se vocês quiserem conhecer o trabalho, pessoal, se chama Contra Hipnose Midiática Low Tech e está no YouTube. Tá? Procurem lá pelo meu nome, vocês vão encontrar Contra Hipnose Midiática Low Tech. É isso, valeu. Muito massa, professor Estevão. Eu vou procurar a sua arte. Gostei muito. E obrigada também, professor Marlon, pela contribuição. Agora eu passo a palavra para o Matheus. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Show. Meu nome é Matheus, eu sou estudante aqui da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Agroecologia. Então, falo isso porque eu vejo assim que muita gente da agroecologia tem uma certa dificuldade em síntese de ideias, né? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo, e agora, e né, essa mistura toda, a gente tem um pouco dessa dificuldade. Mas eu tentando sistematizar aqui minha fala, trazendo alguns elementos, né, que foram colocados e reconhecendo também classes, né, até mesmo nesse debate, porque a classe docente tem divergências, problemas, né, cotidianamente divergente da classe estudantil, né. Então, eu como classe estudantil, eu reconheço que muitas vezes falta nos educadores e educadoras Brasil afora, até a própria crítica que o Paulo Freire traz referente à contextualização. Poucas vezes é feita uma contextualização para com os educandos, né? E eu falo isso porque aqui na Universidade Federal da Paraíba, especialmente no campus que eu estudo, que é na cidade de Bananeiras,
tem poucas pessoas que são da cidade de Bananeiras e de Solânia, que é a região próxima, de Borborema. No geral, são pessoas que vieram de fora. Eu mesmo sou de Minas Gerais, aí hoje em dia eu moro na Paraíba, eu me considero muito mais nordestino do que mineiro. Mas lá no campus de Bananeiras há uma diversidade cultural muito grande, de pessoas de diversos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco. E trazendo esse contexto também, né, o Paulo Freire conhecia essa realidade, ele como nordestino, né, recifense. E tem um livrinho do Paulo Freire que ele fala A Sombra desta Mangueira, que ele vai relatar que na verdade é uma organização, né, de notas da Ana Maria Araújo Freire, de textos do Paulo Freire que não foram publicados à época, né? E em um desses textos também ele vai falar sobre o que já foi comentado aqui, sobre a ingenuidade, né, no processo educativo e a astúcia, né, nesse mesmo processo, porque geralmente, como o Paulo Freire relata também, a astúcia tem essa característica, né, de nunca realmente falar o que quer. Ela sempre se utiliza de meios, né? Ela propaga determinadas coisas, determinadas informações na mídia, mas com o fim ela está atuando de outra forma. A astúcia e a educação astuta tem um pouco dessa característica. E eu trazendo um pouco desse debate sobre a crítica de Paulo Freire sobre os educadores, é que muitas vezes os educadores não reconhecem a contextualização. E o que é necessário, como ele mesmo traz nesse texto da importância do ato de ler, é que nós, como educandos, estamos em processo de saber. Esse é um processo de saber mais, e não é um saber mais na disputa, na competitividade, é um saber mais na referência à minha história, é de que eu já sou diferente de ontem. E a educação freiriana é muito forte nesse sentido, né? A educação construtivista, ela vai passar da realidade das pessoas. É uma educação humanista, como é trago também no terceiro livro, mas uma outra crítica que ele faz referente a esse processo de educação, né, é reconhecer também que o conhecimento não é um dado imobilizado, concluído, terminado. E isso corrobora com o que o professor Marlo atentou com a fala do Gramsci, que ele traz, né, no terceiro livro, que o Gramsci aqui comenta, eu posso ler. Se está persuadido de que uma verdade é fecunda, ou seja, frutífera, né, solo quando se ha hecho um esforço para conquistar, ou seja, é um esforço que o Paulo Freire fala, né, vai caminhar. Se a gente está de um lado da rua, a gente só chega do outro lado caminhando, atravessando. É um processo que vai se dar historicamente, construtivo. E a participação dos educandos, eu acho que é um pouco da crítica que se eu entendi bem, né, que a Rafa traz, o estudante às vezes tem uma autodesvalia, né, uma insegurança referente a esse processo educativo, da qual faz parte também, né. E o Paulo Freire, nesse terceiro texto, também relata sobre isso, né, que a autodesvalia tende a ser superada por um sentimento de segurança e confiança, na medida em que largos setores populares mobilizaram em torno das reivindicações que são fundamentais. Ou seja, é a partir da nossa realidade, da contextualização, voltando para minha fala do início. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um pouco dessas críticas que ele traz referente a esse processo educativo. Ele traz, tem vários livros, né, só para educadores e educadoras, falando sobre esse processo, e concordo com o professor Marlon, que traz também a questão do método. E é um pouco dessa questão também, muitas vezes a magicização da palavra que ele comenta, né? E acaba que não acontece esse reconhecimento de nós educandos, educandas como sujeitos, né, desse processo. É um pouco disso que eu queria comentar. Obrigado. Obrigada, Matheus, pela contribuição. Agora eu passo a palavra para a Aline.
Gente, então, eu tenho o mesmo problema com o Matheus, que é muito difícil fazer sínteses, né? Eu fui anotando em vários momentos, assim, eu não sei se eu vou trazer uma fala muito coesa, né? Mas a gente tem. Então, escutando, né, os relatos que vocês trouxeram, a gente percebe, assim, como a educação, ela é esse processo contra-hegemônico, né? Porque a gente vive numa sociedade que, enfim, a classe dominante, ela controla tudo, né? Ela controla a mídia, ela controla a educação, ela controla a polícia, a segurança, o Estado. Então, a gente que quer fazer algo diferente, né? Que quer ir contra, né? Exercer essa contra-hegemonia, assim, a gente precisa ir através do ato da educação, né? Então, essas reflexões, assim, elas ajudam muito a gente nisso, né? E pra gente entender por que essas outras culturas, elas são tão invisibilizadas, né? Porque a classe dominante não quer que tenha essas diferentes manifestações culturais, né? Ou ideias divergentes, né? Eles querem que tenha a cultura deles, assim, um exemplo disso que a gente vê agora. Eu não sei se vocês acompanham um site que eles têm podcast também jornalístico, que é o Joio e o Trigo. E eles estão fazendo alguns trabalhos falando sobre o agronegócio, né? E as diferentes formas, assim, de como eles agem, né? Principalmente relacionado ao mercado financeiro. E o penúltimo episódio deles, eles falaram sobre a guerra cultural do agronegócio, né? Onde eles tentam impor essa cultura única, né? Eles tentam apagar todas as outras culturas existentes, não só a cultura, eles tentam apagar as pessoas, né? Que, enfim, é cultura também. E é um extermínio, assim, que a gente está vivendo, né? Então, a gente que consegue perceber isso, a gente precisa se organizar e construir, assim, essa nova forma de pensar, assim, através de uma perspectiva que seja revolucionária, né? E quando a gente diz revolucionário, é um pouco diferente aquela concepção antes que a gente tinha sobre a revolução como motor da história, ou a revolução, né, que vai trazer diversos avanços, assim. E começar a pensar numa revolução como o Benjamin fala pra gente, uma revolução como os freios de emergência da história, né? E é o que a gente está precisando agora. A revolução, ela não é uma vontade, né? Ela é uma necessidade histórica, uma necessidade ecológica, em que a gente não tem outro caminho, né? Se a gente não construir, né, um caminho para emancipação, para revolução, a gente vai morrer à míngua, né? Enquanto os bilionários vão sair nos seus foguetes, ou enfim, não sei o que eles vão fazer, mas vão centralizar o recurso para eles, né? Enquanto a gente vai definhando. Então, acaba que esse é o único caminho, e o Freire, ele também mostra muito disso pra gente, assim. E eu gostei muito desse texto, tanto esse quanto o primeiro que a gente leu, sobre considerações do ato de estudar, porque às vezes a gente se pega muito nessa culpa, né, de, não tô conseguindo ler, não, nas questões básicas, né, as coisas da disciplina, assim, a gente ainda consegue, mas as leituras além, assim, porque tem tanta coisa pra gente ler e a gente não dá conta. E a gente percebe o quanto até o próprio estudo, a própria leitura, ela se transforma numa lógica produtivista, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que ficam contando os livros que lê e tem que bater meta. E às vezes o que elas fazem, né? Com esse mostra, assim, o quanto o estudo, a leitura, né, é um processo de criar e de recriar as ideias, assim, né, do que a gente vai fazer com aquilo que a gente está estudando, com aquilo que a gente está lendo. E muitas vezes a gente se sente mal e até evita, né, citar autores ou falar que é freiriano, que é marxista, mas tem pessoas que às vezes elas, né, enchem a boca para falar que são freirianos ou são marxistas, mas
Às vezes tem os freirianos que não praticam, né, o que Freire fala, ou tem marxista que diz que é marxista e vai contra as ideias de Marx, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem até menos carga de leitura consegue fazer uma leitura mais coerente, né? Porque está relacionada com a prática, está relacionada com esse fato de criar e recriar essas ideias, né? E eu acho que, para não me alongar muito, é isso. Eu, nesse encontro de hoje, né, com a leitura, assim, me deu muito mais vontade de ler o Gramsci também, e do quanto ele é fundamental, assim, né, para a gente construir esses espaços de estudo, né, e que acabam sendo contra-hegemônicos, assim. E ele tem uma frase que vai muito, conversa muito com o Freire, né, principalmente em relação às situações limite, que ele fala que a gente precisa pensar, né, com o pessimismo da razão, pensar no pessimismo da razão, mas agir com o otimismo da vontade, né? A gente não pode se entregar ao fatalismo, é algo que a gente falou muito também nas rodas do Paulo Freire, que a gente vê essa lógica, né, da classe dominante, essas coisas que estão acontecendo no mundo, que elas são realmente, né, desmotivadoras muitas vezes, mas a gente não pode se entregar a esse fatalismo, porque é isso que eles querem, né? A gente vê a juventude hoje, é uma juventude que muitas vezes se recusa a sonhar, né? O capitalismo, ele se impôs como um realismo onde a gente não consegue pensar em outra alternativa, né? A gente não consegue pensar que as coisas podem ser diferentes. Então, uma forma da gente ter ousadia, né, de ir contra a corrente, de, né, pensar diferente, é voltar com os nossos sonhos, né? Principalmente a juventude. Porque a juventude sempre foi porta-voz dos sonhos, assim, né, da humanidade, até para questão de construir o futuro. E eu acho que é uma tarefa nossa, né, enquanto jovens. E é isso, para não me alongar muito também. Obrigada pela contribuição, Aline. Gostaria de passar a palavra para a Rafa. Muito obrigada. Rafa. Gostaria de agradecer ao professor Estevão, que ele disse ali no chat que está precisando ir, né, arrumar as coisas dele. Eu queria agradecer pela presença e convido para participar de outros encontros aqui com a gente, como ouvinte, ou até futuramente, né, ver como pode participar uma ou outra vez. Quero agradecer muito. Muito obrigada, professor Estevão. Não sei se uma das minhas colegas gostaria de falar alguma coisa. Foi um prazer, viu, gente? Vou pegar a estrada agora. Muito obrigada, Estevão. Muito obrigada mesmo. Boa viagem, Estevão. Vai com Deus. Pode falar, Rafa, agora. Então, queria só agradecer aí a participação do Matheus e da Aline. Me senti bem tocada pela reflexão de vocês. Concordei em grande parte assim, com o que vocês colocaram aqui. Mas uma coisa que a Aline trouxe, que é a questão da ação, né, que vai gerar reflexão e aí vai transformar a realidade, enfim, e transformar aquilo em movimento. Eu acho que hoje é muito mais desafiador para a nossa juventude, para as últimas 3 gerações, assim, digamos. Porque a gente vive uma sociedade do cansaço, né? Que é muita demanda, muita informação, e isso meio que gera um adoecimento inconsciente, né? Devido ao modelo de vida, né, de sociedade, ao modelo de vida que a gente leva. Então, uma coisa que eu penso é que antes da gente se organizar, as pessoas precisam adquirir a conscientização crítica, né, que é tomar conhecimento ali do mundo que ela vive e, através desse conhecimento, né, que pode ser por meio das realidades experimentadas, vivenciadas, gerar ali um afastamento, né, e uma reflexão para compreender
E eu observo que os melhores educadores e educadoras que eu tive foram esse tipo de pessoas que conseguiam trazer essa consciência crítica, né? Essa conscientização crítica, que era compreender as diferentes realidades que os educandos, educandas iam e vivenciavam, né? É muito difícil tu querer educar uma pessoa se você não conhece ali um mínimo do tipo de vida que ela leva, sabe? Então, é isso que é meio que preocupante, porque, por exemplo, dentro de uma sala de aula da universidade, né? Nós temos vários tipos de realidades ali. Temos pessoas de diferentes classes sociais, né? Assim, temos pessoas que tiveram uma educação um pouco mais, não diria que melhor, mas tiveram uma educação, são educações primárias muito distintas, e isso para um professor ali, para um educador que está ali dando aula para um universitário, para uma universitária, para mim, se ele não consegue se colocar dentro daquelas todas realidades, todas aquelas diferenças entre as pessoas, da bagagem daquelas pessoas, ele não vai conseguir fazer com que aconteça um choque crítico, que nem ele não vai conseguir encontrar um método, que nem o professor Marlon trouxe, a questão dessa necessidade de escolher, né, selecionar um método então, na verdade, eu acho que seriam vários métodos, né, e o método que é feito hoje, que é traçado hoje na educação, ele não está dando mais conta do mundo, do modelo que o mundo tá... Não estou falando que o Freire está desatualizado, não é isso, tipo, mas eu acho que é isso, que é como se fosse uma experiência de antropologia mesmo, sabe? De extensão mesmo. De você ir lá, né? Acho que a educação ela devia primeiro passar por essa experiência, assim. Antes da gente chegar dentro da sala de aula, eu acho que os métodos estão errados, sabe? Eu acho que tem que se renovar esses métodos. E eu acho que sem essa conscientização crítica não vai rolar organização. Mas isso é uma opinião pessoal, né? Não que seja a verdade. Então, basicamente, é isso. Exatamente, Rafaela. Inclusive, esse sentimento, Rafa, é um sentimento que surge de autodesvalia, que é o sentimento que o Matheus estava trazendo, quando nós nos sentimos inadequados na academia. A autodesvalia é como se fosse uma baixa autoestima da academia, sabe? É uma característica fundamental do oprimido. Quando o oprimido se sente profundamente inseguro de si, ele está em autodesvalia. Em autodesvalia porque justamente o outro lado, o opressor, acabou introjetando nele alguns valores aristocráticos que o oprimido acaba não conseguindo acompanhar. E na academia é a questão da erudição e intelectualidade. Quando o estudante não consegue acompanhar o processo erudito de uma disciplina, ele se sente em autodesvalia. Mas isso não é culpa nem do oprimido, nem do opressor. É culpa da supraestrutura, do sistema. O sistema ele cria competição, ele cria atrito, ele cria competição, ele cria nota, frequência, ele cria todo um sistema para que, como Paulo Freire dizia, nessa autodesvalia, a pessoa se encaminhar ou para a copa das árvores ou para essa carnificina. Então esse teu sentimento, assim, eu super compreendo, né, Rafaela? Super acolho, super compreendo, porque eu vi vários estudantes sofrendo, inclusive com sofrimento psicológico, sofrimento mental, sem se dar conta de que estavam em um processo de autodesvalia. Ou seja, eles nessa estrutura, inclusive professores entram em depressão porque acabam sofrendo competição com Lattes, competição com artigo científico, quem publica mais, quem faz mais. Então super entendo, Rafaela, assim, e é o problema de método. Aí o que acontece, né? Essa autodesvalia que o Matheus falou e também a questão que a Aline trouxe, né? Se vocês me permitirem, só uma partezinha rapidinho. A Aline falou da questão de se posicionar, né? A questão do mito da neutralidade da educação. A gente se posiciona, né? Paulo Freire, freiriano e tal, a gente se posiciona numa posição de esquerda, ecossocialista, porque a gente veio do movimento social, veio do movimento de reforma agrária,
mas no momento a gente precisa se posicionar, porque do outro lado tem muita gente se posicionando, inclusive fazendo sinal nazista na TV. Do outro lado, do lado da direita e da extrema direita, tem muita pessoa se declarando aí abertamente que é homofóbico, que é racista, que é isso, que quer queimar né? Então eu fico pensando assim, né? Talvez o professor, aquele que consiga te acolher, Rafael, ou a professora que consiga te entender, é aquela professora que vai, na melhor das hipóteses, dialogar. Vai ser, como diz Paulo Freire, dialogante. Ela vai te atender, vai conversar, vai mostrar, olha, de repente por aqui seria... Não mostrar a solução, não trazer receita de bolo, mas o fato simples de dialogar. Era isso. Muito obrigada, professor Marlon. Mas assim, eu não estou falando da minha realidade. Talvez eu não tenha me expressado de uma forma que eu consegui fazer me entender. Mas eu estou falando que é uma coisa que acontece ao meu redor, assim. Claro, acontece comigo também. Mas a questão é que vai além de método, vai além de diálogo, vai além disso. Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo no mundo atual mesmo, que é a falta de empatia, que é o que está... A falta de consciência crítica. As pessoas estão tornando tudo que acontece de inescrupuloso, estão transformando em situações que não deveriam em situações normais. Isso acontece para se refletir num âmbito tão grande que é nas relações sociais. Isso acontece, não sou eu que falo, mas autores que falam. Isso acontece primeiro nos núcleos menores, né? Ali na família, nas relações de amigos. Então, eu já presenciei coisas absurdas acontecendo dentro da universidade, em que eu fui silenciada e as pessoas que nem a Aline colocou ali se posicionaram contra acontecimentos que não deveriam ter acontecido, nem terem passado, foram normalizadas pelos próprios estudantes, que são pessoas que têm assim, uma consciência crítica e que estão ali com educadores e educadoras freirianos e que têm toda aquela educação que acontece aqui no nosso campus, né? Então, é isso que eu estou dizendo, que essa falta... Porque as pessoas que se posicionam contra, que essas pessoas estão se posicionando, falando essas barbáries, essas coisas que, nossa, horríveis, horrorosas, que não deveria estar acontecendo isso, elas simplesmente reproduzem algo maquiavélico que foi ali introjetado mesmo, né, na mente, por vários tipos de linguagens que vão além da linguagem verbal, sabe? Então, é isso que quando eu falo que a gente precisa ter essa conscientização crítica, que é algo que o Freire ele coloca, né? Essa coisa que a gente precisa ter para se organizar. A gente precisa também trabalhar com outras ferramentas que vão além dessa comunicação verbal para se posicionar, porque de repente os grupos, enfim, né? A sociedade sempre se dividiu em grupos e é isso que dá o poder, né, para os acontecimentos. Mas o que eu quero dizer, professor, é que para ter uma organização, não basta um sujeito ou dois sujeitos se sentirem inadequados ali, sabe? É preciso saber o que fazer, observar aquilo e tomar um fôlego para saber o que fazer ali. E lógico, não assim, em questão de se manifestar e tomar partido, eu acho que não existe neutralidade, eu também acho. E, enfim, eu acho que sim, a gente tem que se posicionar. Mas a forma como a gente se posiciona também vai criar uma consequência extrema, que é o que está acontecendo. Por que essa oposição, assim, essa oposição da direita, do conservadorismo extremo, tá com essa força toda? Por quê? Porque as mensagens que estão chegando, enfim, né? Mas é muito complexa a forma como o sistema está hoje. A gente vive, por exemplo, o Instagram, o Facebook ali. As pessoas só são viciadas nisso, e aí tem o logaritmo lá, uma inteligência artificial que mantém a gente preso numa bolha única, e aí a gente não consegue mais dialogar realmente. Então, tipo, não é um diálogo entre uma pessoa e outra, é um diálogo coletivo mesmo, não tá acontecendo. Por exemplo, né, eu só vejo coisa do Freire, plantas medicinais,
Eu não tenho acesso ao diálogo que está acontecendo do outro lado, então eu não sei como me defender, eu não sei como rebater aquilo, porque na verdade eu tô recebendo eu tô alienada, entendeu? Estamos, assim, nunca foi um nível de alienação tão forte, professor, é isso que eu tô querendo dizer. Muito obrigada, Rafa, pela contribuição. Me senti muito contemplada também com a sua palavra. Gostaria de passar a palavra para a Aline também. Oi, gente, eu vou falar só mais um pouquinho, assim. Eu me identifico muito com a aflição da Rafa, né? Porque em muitos momentos a gente, enfim, né, passa por decepções e agora nesse momento mais de distanciamento social, de pandemia, a gente ficou muito mais fechados, né? Tipo, não querendo se expor, não tendo muito contato social com as pessoas. E isso prejudicou demais a gente, assim. E pensando assim o que fazer, né? Quando a gente vê tudo que tá acontecendo no mundo, o que a gente vai fazer, né? Onde é que a gente vai colocar a nossa energia? E é isso, a gente tá no mundo individualista, então o caminho pra gente é se organizar, né? Fazer acontecer os espaços coletivos. Esse espaço que a gente está tendo aqui é uma forma que a gente conseguiu fazer num período de isolamento social, num período pandêmico, onde ainda não pode ter as atividades presenciais na universidade, né? Então é uma maneira da gente estar se articulando, assim, junto a essa coletividade. E esses espaços educativos, assim, de educar para a liberdade, o próprio espaço cultural, das atividades culturais, é um espaço onde tem uma das maiores potencialidades, né? Desde que não seja também da cultura hegemônica, né? Mas esses espaços de contracultura, às vezes de reunir a comunidade para um slam do rap, né? A galera do rap faz muito isso, o pessoal do skate, da arte de rua. É um espaço extremamente revolucionário, porque ali as lutas que a gente encontra hoje, elas são muito parciais, né? Tem a luta, os indígenas, vai ter a luta dos indígenas, os quilombolas, a luta dos quilombolas, as mulheres, a luta das mulheres, os trabalhadores, vai estar cada um no seu sindicato. Então, esses espaços culturais é o espaço onde toda a classe trabalhadora vai estar ali se reunindo, né? Então, eles são espaços de um potencial de articulação enorme, assim, e a gente precisa valorizar isso. Tem um pouco de barulho aqui, gente, que eu tô na casa de estudante. Então, nessa sociedade do cansaço, né, como a Rafa citou, que a gente vive, a gente precisa estar mais uns com os outros, né, pra gente se motivar mais. A gente viu o quanto a retirada do ensino presencial, o quanto isso nos impactou, né, e o quanto é importante que a gente esteja junto. Então, a gente achar formas, né, de se organizar, de estar junto, de fazer práticas junto. E aí, para eu não ficar só falando para vocês, eu quero divulgar aqui também um evento que eu estou organizando. Algumas pessoas da agroecologia que vão, que é a Teia dos Povos. A Teia dos Povos, ela acontece desde 2012, na Bahia, começou lá. E ela é uma articulação com os diferentes povos, os quilombolas, ribeirinhos, indígenas, povos da periferia, agricultura familiar, os assentados. E é uma maneira de articular a população na luta por terra e território, né? Que é onde a gente mais precisa, principalmente no Brasil, gente. Onde a gente mais precisa estar atuando nesse momento que a gente está vendo o avanço do agronegócio, né? Como ele tem avançado para cima das terras indígenas, das terras quilombolas, dos assentados, e o quanto tem violentado essas comunidades. E a gente que trabalha aqui com as plantas medicinais, com a etnobotânica, é fundamental que a gente lute por terra e por território, né? Porque se não tiver o território, se não tiver a terra, se não tiver esse espaço de reprodução da cultura indígena, da cultura quilombola, dos assentados, a gente não vai ter mais esse conhecimento, né, etnobotânico. Se essa cultura acabar, né? Vai ficar algo que vai ficar ali nos livros. Então, a gente que é engajado nesse estudo, a gente precisa atuar, a gente precisa articular, a gente precisa nos reunir, né? Então, deixo o convite para vocês para participar. Vai ser a primeira jornada de agroecologia do Rio Grande do Sul, para quem é de outros estados.
Eu acho que o Matheus é da Paraíba, né? Eu não sei se tem na Paraíba, mas em Pernambuco já tem a Teia dos Povos. E ali vocês podem dar uma olhada, tem vários materiais deles na internet, assim. E eles respondem muito essa questão, né, do que fazer. Então, vocês que estão na busca, assim, sobre encontrar um caminho, né, nesses momentos tenebrosos, eu convido vocês a acompanhar o canal no YouTube deles também, que eles trazem várias possibilidades de horizonte, né, e várias coisas que a gente pode fazer para ir se articulando e se conectando. E é isso. Obrigada, Aline, pelo. Gente, tem mais 2 pessoas com a mão levantada e depois vamos indo se encaminhando pro final. Pode ser? Obrigada, Aline, pelo convite. Tá ali no chat para quem quiser acompanhar e quiser, né, ver mais um pouco do que a Aline falou. E como a Anai disse, vamos se caminhando para o fim. Vou passar a palavra para a Ana Paula, e em seguida para o Matheus, e a gente já encerra. Perfeito. Não, eu tô aqui na escuta e assim, muitas angústias, muitas questões que vocês trouxeram também são meus dilemas, né? Também compartilho de boa parte delas. Mas eu queria mencionar aqui, né, que a gente vive um momento de crise, né, em todos os sentidos, assim. E sim, a sociedade do cansaço, ela vem para nos abraçar, né, para nos dar uma forma de encarar tudo isso, né? Mas acho que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, como estudantes, como universitários, né, como pessoas no mundo. A gente precisa olhar para essa sociedade do cansaço e tirar dela, se tiver algo positivo, a gente tem que tirar, né? E aí, gente, assim, eu sempre me pego, assim, pensando nessa reflexão que o Freire nos traz, né? Que é a questão da praxis, né? Então, assim, qual é a praxis do estudante? Qual seria a praxis do educador, né? Qual seria a praxis da costureira, né? E aí vamos colocar essa reflexão num mundo em crise, né? Num mundo em guerra, num mundo em crise de valores, em todos os sentidos, né? Então, assim, qual é a minha praxis como servidora da universidade, como pedagoga, né, dentro de uma universidade, né? A minha praxis pedagógica ou na vida, enfim, né? E aí esse termo, ele carrega, né, que não basta a gente só se informar, né? Não basta só a gente ler muito e se informar e saber muito, né? A gente precisa da ação, né? Para a gente poder refletir. Então, talvez o momento esteja nos amarrando, né? Muito com relação às nossas ações, né? Um pouco, porque me veio agora um horizonte aí que a Aline nos traz, que é essa articulação, a Teia dos Povos, né? Um evento super interessante. Então, qual é a nossa praxis como estudantes e como educadores, né? O que cabe a nós fazer, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? Ação e reflexão constante sobre o nosso fazer, né? O nosso fazer educativo. E aí o Freire também é muito lúcido quando ele nos diz o seguinte: nós somos seres inacabados e nós vamos ter limites em vários momentos. E nós estamos, nesse momento, muito limitados, né? Muito limitados, e estamos aqui nesse espaço conversando sobre isso, né? Isso já é bastante, né? Vamos falar assim. É tudo? Não é tudo, falta muito ainda, né? Para a gente talvez se sentir um pouco mais
menos cansado nessa sociedade do cansaço aí, né? Mas eu queria, minha palavra seria essa, assim, da gente pensar sobre a praxis, né? A ação e reflexão constante sobre o nosso fazer, como estudantes, como professores, né? E isso, quando parece uma coisa tão banal, tão, né, um chavão, né, que a gente fala, mas isso é tão profundo que se a gente se pegar e ler e entender isso tem uma profundidade, porque isso vai, né, nos levar ao engajamento, né? Nós aqui estamos engajados, nós estamos aqui hoje conversando sobre educação, sobre, né, vários assuntos que surgiram, mas, enfim, eu acho que era um pouco isso a minha contribuição, tá? E não sei se tem mais alguém inscrito, mas desde já agradecer aí todos vocês pelas trocas, e esses debates são sempre muito oportunos, assim, são muito bons mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pela fala. Agora eu passo a palavra para o Matheus e a gente já encerra. Eu não vou falar não, gente. A Diana tá aqui, desculpa. Ah, tá. Então vamos encerrando o nosso quarto encontro. Queria agradecer a todos que puderam colaborar com o nosso encontro hoje. Foi um encontro muito produtivo. Queria agradecer ao professor Marlon por ter aceitado participar desse encontro com a gente, e as minhas colegas Aline, Natiara, a Rafa e a nossa amada Ana Paula. E até o próximo encontro, gente. Dia 31, hein? Marquem aí na agenda. Não vai dar, Aline, tu não vai dar um spoiler na cara do próximo encontro? Dá um spoiler. Então, como, né, é o mês da mulher, a gente pensou em fazer o encontro voltado para isso, né? Então a gente quer chamar mulheres que tenham, enfim, que tenham conhecimento sobre o uso das plantas medicinais para a saúde da mulher e que sejam voltadas para a agroecologia. E vai ser no dia 31, tá? Depois que eu tiver a confirmação das convidadas, eu divulgo, mas a Rose, ela já confirmou. Ela foi uma das fundadoras das farmacinhas caseiras lá da minha comunidade, né? Da comunidade do Morro Azul, junto com a Rafinha. A Rafinha, ela já participou de uns encontros aqui do nosso grupo e eu tô tentando trazer ela também, porque ela é um ser muito iluminado. E estão todos convidados. Vai acontecer dia 31, numa quinta-feira também, às 19 horas. Então, todos convidados. Obrigada, gente. Beijo para todos. Tchau, gente. Bom estar com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, Alissa. Tchau, tchau.